Olá pessoal, muito boa noite. Eu peço desculpas a todos aqueles que nos estavam a acompanhar pelo Facebook, numa live. A rede está bastante instável, embora me pareça bem, mas devido às constantes interrupções, eu vou decidir gravar, colocar no YouTube e depois partilhar com vocês para que não haja mais nenhuma interrupção. Estamos a falar sobre este livro, O Ministro, de Wanyenga Chito, e nós vamos gravar, já que pelo Facebook parece que esta hora não dá devido à instabilidade da rede, da internet. Vamos gravando vários livros sobre vários vídeos sobre este livro. Vamos analisar capítulo por capítulo. Este projeto de vídeos a respeito desta obra nasce, na verdade, de um descontentamento positivo, né? Em relação ao evento que tivemos com a Bissol, a falar, a homenagear o Enga Chito, falando sobre as obras do ministro, Manana e Mestre da Moda. Estávamos nesse evento com a Cíntia, o Salvador Tito e o Celestino, mas eu, como tinha muita coisa para dizer, então decidi dar sequência a esta atividade sozinho. Este, digamos, é um livro, não é complexo, né? Não é complexo de maneira nenhuma. Um livro para esses tempos volumoso, né? Com mais de 300 páginas. Naturalmente, reparem-se, um poema pode nos remeter para mais de milhares de palavras para serem ditas. Imaginem um livro como este, que retrata Angola antes da independência e nos primeiros anos da independência, e tem a capacidade de se recontextualizar. É um livro, quanto à sua estrutura, dividido aliás em 14 partes, traz uma dedicatória, uma introdução e ainda um prefácio, incaracterísticos a bem o estilo de Wanyenga Chito, com humor, com aquele ato da oralidade colonizar a escrita. Então, nós vamos, a partir de quinta-feira, analisar capítulo por capítulo, né? Mas hoje vamos falar de uma forma geral. O título dessa sequência de vídeos é O Autor, a Política. Ok? O autor e a política, poderíamos acrescentar a sociedade e a cultura, que são, na verdade, os aspectos que sobressaem deste livro, sobretudo a relação entre o autor e a política. Então, política, o que é política? Não vou buscar aqueles conceitos mais técnicos, são formas de resolver problemas. São formas de resolver problemas. De um modo geral, é isto. Eu acho que os políticos estão aí para solucionar os problemas da sociedade, ou fazer com que não haja problemas. É uma missão quase impossível. Então, eu vou apresentar um conceito de literatura, vou ler para vocês um conceito de literatura que eu acho o mais completo, né? Vocês podem entrar em contato com o livro do Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, ou outros livros, vão encontrar diversos conceitos de literatura. Em Aguiar e Silva, por exemplo, deixa eu ver se tenho aqui, ele já está velhíssimo demais, né? Velhíssimo demais. Em Aguiar e Silva, vocês encontram uma matéria com o título Evolução Semântica do Lexema Literatura, onde ele vai explicar o processo histórico, né? O processo de evolução desta palavra. Então, eu trago o conceito de Jesus G. Maestro, um crítico espanhol. A literatura para ele é uma construção humana
porque é produzida por homens, né? E não por não homens. Irracional. Só o homem tem a capacidade de produzir literatura. A literatura é coisa deste mundo. É uma construção humana irracional que se abre caminho graças à liberdade, através da luta e do enfrentamento dialético, que utiliza signos do sistema linguístico, aos quais confere valor estético e outorga um estatuto de ficção, e que se desenvolve através de um processo comunicativo de dimensões históricas, geográficas e políticas, cujas figuras fundamentais são o autor, a obra, o leitor e o intérprete ou transdutor. Mas aqui nós também podemos acrescentar a sociedade. E o que nós vamos fazer aqui é analisar a sociedade angolana a partir da obra O Ministro, do autor angolano Wanyenga Chito, né? O que é que nós podemos falar sobre este conceito? Reparem, ele fala de uma construção humana e racional que se abre caminho graças à liberdade, através da luta e do enfrentamento dialético. Okay? A literatura é exatamente isto. E o Wanyenga Chito viveu, por ser um homem ligado à literatura e à política, viveu um conflito interno muito forte. A literatura está sempre à margem dos sistemas políticos. Os sistemas políticos são naturalmente falhos. Mesmo quando fazem bem as coisas, há sempre falhas, né? Nós ouvimos, por exemplo, Paul Kagame sempre a ser elogiado, mas sempre a ser contestado, né? Em alguns casos, uns fazem pior que os outros. Então, a literatura e a política vão sempre chocar-se. E o Wanyenga Chito, paradoxalmente, foi essas duas coisas. Viveu como político e procurava, nessa condição, viver como homos literatos, não concordando sobre muita coisa. No próximo live eu vou contar-vos uns episódios interessantes sobre a postura do Wanyenga Chito em relação à luta de libertação nacional, em relação à questão da unidade nacional versus ideologia. Ele estava sempre aí a tentar a fazer com que esses homos literatos colonizasse o político, e com isso teve diversos problemas. É melhor eu me acelerar, já estamos aqui a 8 minutos e a devagar até certo ponto, né? Vamos então acelerar um pouco. Eu vou introduzir o poeta angolano Adriano Botelho de Vasconcelos, que ou no livro Emoções ou Lavemos os Nossos Enganos Enxugando os Pés dos Outros, já não me lembro bem, há mais de 10 anos que eu não leio esta obra, terá dito que onde houver injustiça social, haverá sempre a pena de um poeta. Aqui o conceito de poeta poderá ser levado naquela dimensão, digamos, dos teóricos gregos, em que o poeta era a designação para o artista de uma forma geral, e a poesia, a arte, quando o que nós hoje chamamos de literatura não tinha um nome específico. Com o Wanyenga Chito e outros autores, o próprio Adriano Botelho de Vasconcelos, o Antônio Quino, o próprio Pepe Tela, Manuel Rui Monteiro e etc., eu aprendi algo interessante. Um escritor pode pertencer ao partido da situação, mas a sua literatura será sempre do contra. Os escritores estão sempre a contestar a literatura, por isso é que eu escolhi. Podem até fazer parte do Estado, do governo e etc., mas vão sempre contestar a literatura. Por isso é que eu decidi escolher este conceito de Jesus de Maestro. Lembrar,
uma construção humana que se abre o caminho graças à liberdade através da luta e do enfrentamento dialético, que utiliza signos do sistema linguístico aos quais confere valor estético e outorga um estatuto de ficção e que se envolve através de um processo comunicativo de dimensões históricas, geográficas e políticas, cujas figuras fundamentais são o autor, a obra, o leitor e o intérprete ou transdutor. Eu vou sublinhar uma parte deste conceito aos quais confere, ou melhor, começo com utiliza signos linguísticos aos quais confere valor estético e outorga um estatuto de ficção. Ok? Para ser literatura, nós temos de outorgar um estatuto de ficção. Então, eu dialeticamente vou romper com quem apresenta este livro como inteiramente literário. Eu já o li na totalidade. Nós, embora crie uma sequência lógica, né? Cronológica e tudo, existem textos aqui que são autônomos. Eu considero este livro como uma coletânea, em que nós encontramos memórias, ensaios e alguns contos ou novelas de Mwenga Chitto, o que faz com que muitos a considerem como uma obra literária como tal, é essa capacidade que ela tem de criar essa sequência. Essa sequência. Eu prefiro dar autonomia a determinados textos, até porque na nota entre a introdução e o prefácio, o próprio autor confessa que muitos desses episódios são reais e outros nem por isso. Mas a ficção está aqui, né, num exagero. Então, em termos biográficos, Mwenga Chitto foi um político ligado ao partido MPLA, foi ministro e deputado à Assembleia Nacional. Eu ainda vou fazer 35 anos, tive a oportunidade de acompanhar muitos dos seus desempenhos à Assembleia Nacional e confesso que a certa altura era ele que me fazia ficar na televisão para ouvir um político. É dos poucos políticos que eu vi e acompanhei aqui em Angola por sua integridade. Então, por que é que nós decidimos falar sobre literatura e política? A obra nos remete para isto e o título Ministro já denuncia isto. Então, o que me agrada neste livro é como o passado se torna presente, como factos vividos durante o Partido Único ainda fazem parte do cotidiano angolano, ok? E nós vamos ver nas próximas conversas essas questões. Vocês podem colocar questões no comentário, quer no Facebook, eu depois respondo nos vídeos subsequentes. Essa relação entre a literatura e a política gera sempre uma tensão. É desta tensão que nasce a literatura angolana escrita, né? Porque a literatura oral é literatura também. Como nós sabemos, a literatura angolana nasce em reação, digamos, à literatura, à cultura e à política e à dominação portuguesa. Então, isso tudo é política. A política está intrinsecamente, ou a literatura está intrinsecamente ligada à política. Por isso é que quando um Estado se torna independente, ele quer construir primeiramente a sua literatura. O Ministro é uma obra do passado que muito diz do nosso presente. Então, vamos dar sequência. Deixa-me só buscar aqui uma cabulazinha. Ok. É uma narrativa, digamos, fragmentada. Aqui, quando eu me refiro à narrativa, falo na sua acessão geral. Não estou a colocar
essa condição de ficção ao conceito da narrativa. Então, uma narrativa preenchida por textos ficcionais e reais, e episódios reais, né, em formas de testemunhos e alguma análise ensaística. Então, ela é feita de recortes e, conforme eu já disse, o texto assume uma dimensão ensaística e ficcional, permeada de testemunhos e um poema, o poeta de Quimbundo. Vamos também depois criar um episódio só para falar deste poeta de Quimbundo. Fica difícil nesta obra distinguir o autor do narrador. Ou melhor, não fica assim tão difícil. É fácil distinguir, né? Quando é que há um narrador, quando é que há um autor. Embora quer o autor, quer o narrador usem os mesmos artifícios linguísticos. Essa procura da oralidade, ou melhor, essa incorporação da oralidade na escrita acontece quer quando ele relata os episódios reais, quer quando apresenta um texto ficcional. Deve ser por isso que muitos apresentam esta obra como ficção, efetivamente. Então, vamos lá ver. Esses episódios ficcionalizados são testemunhos que ele reúne nesta narrativa, que é um retrato de Angola, sobretudo do pós-independente, mas também apresenta episódios do passado. No livro Ministro, o Enga Chito registra a história de Angola a partir do ponto de vista interno, a partir de alguém que conhece verdadeiramente a história, né? E não a partir de um olhar de um indivíduo da oposição a narrar os acontecimentos ou de um estrangeiro. E ele faz isso com uma responsabilidade ética e social, digamos, inigualáveis, né? Poucas pessoas conseguiriam fazer uma obra tão aberta e tão sincera como é a obra o Ministro. Ele vai assumir um discurso decolonial e um discurso, digamos, decolonial quando contrariar, né, a historicidade vinda do estrangeiro, sobretudo de Lisboa e Coimbra. Ele procura, estamos em 1976, afirmar a sua literatura diferente. Ele começa a escrever essa obra em 1976. Ele não tem preocupação nenhuma em apresentar uma obra dentro do cânone, dentro dos valores estéticos advogados pelo Ocidente. É uma obra muito original e por isso é que nos bastidores muito se fala da sua incapacidade em termos de construção de trama, etc. Mas isso não tem nada a ver. Ele é dos autores mais autônomos que existe e mais originais, sem sombra de dúvida. Por isso é que ele rompe dialeticamente com as poéticas ocidentais. Esses excertos, ou essa forma como eu falava, essa escrita fragmentada, permite, na verdade, reconstruir a história de Angola através do passado, presente e futuro. E eu já disse, essa obra é tão presente, como nós veremos nos próximos vídeos, que chega a ser, até certo ponto, assustador ver que muita coisa que nós hoje vivemos já vivemos no passado, os nossos antepassados já viveram. Então, o Ministro é a visão crítica de uma sociedade que se constrói no antagonismo entre tradição e modernidade. Tudo isso nós continuamos a viver hoje e o resultado é, digamos, essa quebra de valores, né? E essa reclamação que se tem até nos dias de hoje. Vamos falar sobre várias coisas nas próximas conversas. E uma das coisas é sobre a construção do projeto ideológico
do próprio MPLA, assente no comunismo, que vai romper, digamos, com uma dimensão, digamos, vai romper com a religiosidade, eu não diria, vai romper com o modo de vida do povo que foi educado pelos princípios do cristianismo. Mas essa conversa não é para hoje. Nós vamos falar sobre muita coisa, a problemática da educação, que vem num conto exemplar. Vamos falar sobre a questão da saúde. Enfim, é isto. Eu espero por você na quinta-feira. Eu acho que o procedimento terá de ser este em vez de live. Não sei se há boicotes ou carambas, mas nós estamos simplesmente a falar sobre ciência. Não queremos interferir em nada que seja. E nós vamos falar somente sobre aquilo que o Engachito disse e não sobre o que nós pensamos como tal. Então, hoje é apenas introdução. Nós vamos começar a analisar verdadeiramente a obra na próxima conversa. Até já. E acompanhe-nos. E bye bye.